Muito bom dia a todos. Estamos transmitindo mais um webinar ao vivo direto da sede da Micro Focus Brasil aqui em São Paulo. Meu nome é Ricardo Lima, sou engenheiro de vendas pela Micro Focus aqui no Brasil, responsável por esse assunto que a gente vai conversar hoje. Eu quero agradecer a presença de quem se conectou ao vivo hoje. Uma conversa rápida, reservei 30 minutos de um assunto bastante importante que esteve em evidência na mídia nas últimas semanas. Lembrando também que esta apresentação, esta conversa está sendo gravada para quem desejar consultar depois essa conversa ou transmitir a quem não pôde participar. Como sempre, o nosso painel de perguntas está aberto durante toda a nossa conversa. Sintam-se livres para efetuar as perguntas. Se for pertinente ao que a gente estiver conversando na lâmina no momento, a gente para e discute sobre isso. E eu também vou reservar no final, quem quiser reservar as perguntas para quando terminar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre vulnerabilidade, invasões, problemas de segurança, perceberam que a maioria dos problemas é centralizado, é concentrado em equipamentos de usuário final, porque é onde acontece a efetiva criação e extração de dados. Se você olhar para uma empresa, toda a origem de dados e o consumo, né, a extração, a leitura, é feito através do quê? De desktops, laptops, celulares, é onde é gerado. Né? Um dado não se gera sozinho, até dá, mas não é o grande consumidor disso de uma corporação. E, com isso, a gente chega aí em empresas que possam ter centenas, né, dezenas e até centenas de milhares de dispositivos diferentes para poder servir a esse propósito. Então nós temos uma equação aí que não está equilibrada. Nós temos muita gente, muitos equipamentos, muitos sistemas diferentes, né, e só um pouco de gente para cuidar disso tudo. Né. E é esse o grande desafio que os gestores têm em equilibrar a densidade, né, gerencial, ou seja, você entregar muito mais equipamentos e funcionários, né, e usuários finais para poucos administradores. E isso você consegue com várias ações. Né? Qualificação, experiência, mas não tem milagre. Né? O técnico, o programador, um analista, um administrador, um arquiteto, ele precisa de ajuda de equipamentos e incorporações que está enxergando essa parte. Tá? E se a gente olhar para um todo, tá, da cadeia produtiva de um usuário final, o que ele usa no dia a dia, a gente vê que a parte de usuário final é renegado, ela é deixada por último. Né? Ela sofre menos investimentos porque acaba se iniciando pelo data center, pelos sistemas corporativos. Né? Vamos gastar em servidores, storage, em no breaks, depois em sistemas de backup, depois o sistema operacional, aí vai descendo e aí, enquanto isso, tem gente com desktop já de 6, 7 anos, né, fazendo um milagre. E, infelizmente, o cobertor é curto. Mas não deveria ser, né, porque onde acontecem as frustrações do usuário, né, e as alegrias, né, a parte produtiva. Né, e produtividade não significa ter disponível, significa fazer o que você foi contratado para ser feito com qualidade. Isso é produtivo. Né? Não adianta eu fazer muita coisa e fazer mal feito. Né? Então, a produtividade é aliado à execução e qualidade, né? Não é somente execução.
Então, numa área de trabalho moderna, o que a gente precisa enxergar? Ó, olhando da esquerda para a direita, self-service de serviços, né, como a gente tem ah, muita, muita atividade, muitas aplicações diferentes, quanto mais self-service, mais aplicações self-service você entregar, mais fácil vai ser a sua vida. Tá? Aliado à automação, né, de algumas atividades que são mais braçais, mais rotineiras, né, uma administração centralizada, onde aí a gente consegue chegar naquela densidade gerencial, igual eu disse, né, uma pessoa consegue fazer muito mais com alguma coisa onde tem automação, self-service ou administração centralizada do que ter tudo separado. Né? A pessoa só tem dois braços. E ter todas essas ações voltadas para a segurança também, embaixo de compliance, onde você está fazendo as coisas de acordo com os critérios aí de mercado e que seja uma informação reutilizável, né, e não esteja aí infringindo leis ou normas ou mesmo políticas internas da companhia. Então percebeu que num centro de estudo você tem um usuário. O usuário, ele, apesar de ser o consumidor final, ele acaba sendo o detalhe, porque ele sofre as consequências do que acontece em volta. Então, uma decisão tomada na parte de BIOD, de aplicativos positivos, afeta diretamente o usuário final. Ele é o centro disso tudo, né? E acaba tendo pouco impacto nas decisões. Um usuário pode querer A, um outro usuário pode querer B, e assim por diante. Estou contextualizando, vocês devem estar se perguntando, mas não era de WannaCry, WannaCryptor, etc. Estou contextualizando porque esse assunto vai além, né, de como a gente chegou nesses problemas hoje, que quem é da década de 70 e 80 aqui já mexia com informática, né, teleinformática na época, vai se familiarizar daqui a pouco, porque é uma constante briga entre custo, tempo e risco. Gestor ideal, CIO, presidente, um secretário de TI, um encarregado, um gerente, coordenador, ele atinge o seu ápice de gerenciamento na hora que ele coordena essas três coisas ao mesmo tempo. Tá? Se você mitigar muito risco, você queima custo, tempo. Se economiza tempo, você pode melhorar custo, mas aumenta o risco. Então é aquela famoso sistema onde você liga uma, vai desligando outra e você precisa achar aí um nível ideal onde você tem o melhor custo, onde você economiza tempo e tem o menor risco. Né? Ok, isso é praticamente impossível ter um aproveitamento de 100%, mas tem como chegar perto. Né? É só investir, trabalhar naquele slide anterior que eu coloquei. Né? Você tentar alcançar todas aquelas disciplinas para o usuário final, né, se beneficiar disso. Né? Aí você fala, é complexo, né? O usuário, você coloca a máquina e põe para trabalhar. Depende, né? Se nós estamos falando de vários sistemas, hoje, por exemplo, né? Vamos fazer um exercício. Se olhar hoje para o seu laptop ou desktop, o que você tem instalado nele hoje, né? Você tem um sistema operacional, que já são vários gigabytes de linhas de código, né, hoje. Antigamente os sistemas operacionais vinham em disquete. Né? Um disquete não foi suficiente, já chegou a ter 17, 20 disquetes. Chegou a era do CD. CD acabou ficando obsoleto, DVD, né? E hoje a gente nem sabe quantos gigas dá, porque já vem pela internet, né, por streaming, o próprio equipamento já vem com o sistema operacional instalado, mas já está alcançando uma mídia de DVD hoje sistemas operacionais. Então imagina a quantidade de coisa que foi desenvolvida e codificada e entregue para um usuário final para ser manipulado. Né? Em cima desse prédio, né, de vários andares, você tem toda uma população de aplicações, desde aquelas aplicações que já vêm embarcado, mas são de terceiros, ou seja, não é proprietário, por exemplo, nem da Apple, nem da Microsoft, e nem da SUSE, por exemplo, onde você tem Java, você tem os plugins, né, você tem navegadores, runtimes,
antivírus, enfim, você tem um universo de aplicações para poder entregar as ações que o usuário vai fazer no dia a dia. Tá? E o que vem no vácuo disso tudo? Né? Até junho, né, eu fiz um levantamento ontem, tem mais de 1.700 patches ativos só para Windows. Tá? Eu não digo Microsoft, só Windows. Tá? Windows Server, Windows Vista 7 e Windows 10. Tá? Mais de 1.700. E no total, né, eu digo em todas as versões da Microsoft, incluindo Exchange, Internet Explorer, etc., nós temos mais de 10 mil patches ativos. São 10 mil porções de código que corrigem alguma coisa, seja ela crítica ou não, no sistema operacional. Tá? É horrível? Não. Se a gente for parar para pensar, nós temos um sistema tão complexo, com uma quantidade uma quantidade de códigos diferentes, a quantidade de correções também acompanha. Né? Mas o que assusta é um outro dado. No último mês, nos últimos 31 dias, 91 patches foram lançados só para Windows. 91. Né? Em um mês. Né? Aí você fala, nossa, complicado, né? A Microsoft dá muito problema. Não, porque 2/3 dos problemas são em aplicativos de terceiros. Né? São em navegadores, em plugins, runtimes, aplicativos do dia a dia que pouca gente acha que não está livre. Eu instalei aqui o QuickTime para eu ver um vídeo e instalei também o WinRAR para poder trabalhar aqui com o Zip. Tá. Então 2/3 disso são vulnerabilidades em aplicativos que não tem nada a ver com o sistema operacional. Aí você fala, é grave? Muito. Porque hoje o controle de patches que é feito corporativamente, a maioria usa WSUS, que é entregue, né, pela Microsoft, justamente para ajudar isso, não vê isso. Ela só vê o universo Microsoft. Né? Eu desenvolvo para o meu sistema. O resto, todo mundo se vira. É mais ou menos essa a mensagem. Então quer dizer que a Microsoft, quer dizer que 2/3 do meu ambiente está vulnerável? Se você só confia no WSUS para fazer seus patches, sim, 2/3 do ambiente está inutilizado. Né? Então o que leva a crer que hoje o WSUS é igual buzina de avião? Não serve para nada. Você continua tendo problemas sérios de vulnerabilidade no ambiente, mesmo estando lá tudo up-to-date, tudo lindo. Então é uma falsa sensação de segurança. Tá? E a história mostra isso, né? Que não é só a Microsoft que tem problema. Né? É um grande iniciador de problemas porque é o sistema mais utilizado hoje para o usuário final. Mas você tem problemas com Mac, você tem problemas com Linux, né? O último mais grave, né, mais famoso foi o Heartbleed, e tudo isso custa muita grana e isso acontece, sempre vai continuar acontecendo. Né? Meu temor é que aumente por conta da internet das coisas, você tem muito mais sistemas hoje conectados que chama muito mais atenção. Então, a gente partiu de problemas que eram iniciados como que eu digo, problemas iniciados só para brincadeiras, né? Deixa aqui abrir sua baia de DVD, ou eu só vou apagar seus arquivos e reiniciar a máquina, para sequestros de software, onde envolve aí criminosos mesmo virtuais, com lavagem de dinheiro, desvio e mais de centenas de pessoas envolvidas, igual foi o problema aí do último, o ransomware, né? Antes do WannaCry, nós tivemos outro episódio em 2014, né? E quem aqui lembra do Sasser, ou do Conficker, ou do MyDoom, em outras décadas, e você vê a evolução, né? Para que eu destruir isso, eu posso ganhar dinheiro com isso. Então, o cenário é temeroso e a única solução, a única vacina que a gente tem hoje é confiar em sistemas atualizados. Né? Os fabricantes
muitas vezes possuem as correções antes mesmo do problema ser explorado, né, e invadido. E a pergunta é, você vai conseguir ser mais rápido depois que um problema foi executado? É mais fácil hoje, numa epidemia, você remediar e internar a pessoa ou aplicar vacina? O que é mais efetivo hoje? Então não adianta. A remediação ela sempre vai estar sendo feita depois. Você vai estar dirigindo olhando para o retrovisor. E você pode estar trabalhando numa pequena corporação ou numa grande. Então, o que de ruim pode acontecer? Nada. Eu tive um cenário isolado aqui em desktop, ou tudo. Eu acabei perdendo o banco de dados, folha de pagamento, base de clientes, e fiquei 6 meses parado, tive que encerrar as atividades, não consegui faturar. Não é gravíssimo, né? Pode acontecer nada, pode acontecer tudo, pode acontecer um meio termo que também é gravíssimo, né? Você acaba não tendo aí as dimensões totais do que pode acontecer, do que aconteceu. Então, a Micro Focus está para ajudar nisso. Né? Nós somos especialistas em cuidar da vida do usuário final, né? Compliance, relatórios, inventário, configurações, softwares e a parte de segurança. Né? Não só segurança física, igual nós fazemos também como segurança de pendrives, Wi-Fi, mas também dessa parte específica que eu reservei hoje um tempinho para a gente conversar, que é a parte de gerenciamento de pets. É um mundo à parte, porque, como disse, envolve muito mais fabricantes do que só a Microsoft, a Apple e a SUSE e o Red Hat. A gente está falando de um universo maior. Então, a Micro Focus ajuda você em quê? A centralizar tudo isso, tá, que eu falei de correções, seja para Windows, Mac e Linux. Então, você vai ter tudo isso centralizado, totalmente independente de fabricante, você vai ter isso sem amarrações hoje a WSUS ou a servidores de proxy para Linux e também a cada um ficar se conectando a hora que quiser, instalando a hora que quiser. E acompanhando isso, qual que são as outras armas, né, as outras silver bullets que a gente tem para você certificar e não ter mais problemas? É você ter uma análise automática e individual dos pets que estão devendo, que você está devendo no seu ambiente e o que já foi aplicado. Né? Às vezes, por exemplo, você faz uma instalação de Windows onde aquela mídia já prevê algumas correções que um outro desktop que foi instalado com uma mídia mais antiga não foi aplicado. Então, essa comparação toda não dá para fazer na mão. Não é igual eu disse, 10 mil pets de Windows, como você vai calcular isso aonde? Vai pegar uma folha de almaço e sair em máquina por máquina? Não dá. Então, a ferramenta ela vai ter uma análise proativa e já saber inventariar qual o estado exato de cada dispositivo hoje conectado na rede. Ok. Tendo essa base de conhecimento interna, você compara com uma base externa. Tá? Então nós temos inscrições automáticas centralizadas, tá? Nos servidores da Micro Focus, onde vai fazer essa comparação, né? Do que está faltando, do que vai ser instalado, e o mais bacana é se é dedicado para aquilo. Tá? Então não precisa ficar vendo, é 32, é 64 bits, mas é para Windows Vista Enterprise alguma coisa, mas isso daqui é para Windows 7, não esquece, tá? Não precisa mais ter isso, né? Porque você consegue automatizar usando baselines e políticas de implementação. Então, literalmente é configurar e esquecer. Tem, por exemplo, vou dar um exemplo, né, onde você consegue fazer o seguinte, criar uma política onde todas as máquinas de Windows são atualizadas no momento que são conectadas na rede, ou seja, pode vir alguém com laptop que está há 2 meses fora em viagem, um vendedor ficou 2 meses fora, né? Ele juntou compromissos mais férias, voltou.
2 meses sem patches. Na hora que ele plugar na rede, na hora já vai começar a efetuar o download e a instalação. Porque foi configurada uma política para isso. Né? Ou ir além. Todo patch crítico que sair, instala na hora. Tá? Sem aprovação, já está aprovado. Né? Os recomendáveis e os informativos, depois eu posso dar uma olhada. Então você pode criar múltiplas políticas para múltiplos ambientes e também determinados usuários que são mais críticos ou não. Tá? Pode começar com uma área de testes e depois fazer para todos os restantes. Tá? Então, isso aliado a uma base central de patches, você tem aí uma solução robusta, tá, para atender a solução de patches de toda a companhia hoje. Tá? Essa tela que vocês estão vendo agora é um screenshot pequeno, tá, só de uma área do sistema. Tá? A parte de cima eu posso ver, do ponto de vista do patch, onde ele está faltando. Tá? Eu tirei um screenshot no laboratório, cadastrei 2 máquinas. Tá? Então quer dizer que um dos patches, por exemplo, que é, pegar esse daqui que é o último, não, é o penúltimo, né? É o KB 4015-220, ele é recomendável e está faltando em 2 máquinas, né? E a data de lançamento dele. Então, eu tenho essa visão, ou seja, do patch para as máquinas e também das máquinas para os patches faltantes, que é a parte de baixo. Eu posso entrar nos desktops ou em grupo deles, tá? E ele faz o inverso, ele me mostra o que ele está faltando, né? Não ao contrário. E ali eu posso criar minhas políticas e fazer toda a implementação, tá? Deixar isso automatizado. Os benefícios que a gente tem hoje em cima do WSUSE de outros fabricantes, tá? Além de funcionar em Mac e em Linux, né? Não só Windows, é que nós também funcionamos para as aplicações comuns do dia a dia, né? Oracle, Apple, todos os antivírus, né? Sophos, McAfee, Symantec, os navegadores, né? Microsoft, Mozilla e Google Chrome e Safari, etc. Nós temos um repositório central da Micro Focus. Então, não é que o servidor do ZenWorks Patch Management vai atrás de cada fabricante só para avisar que tem e depois você tem que trabalhar nisso. Não. Os patches já são pré-testados, normalizados, tá? E armazenados no servidor da Microsoft, no servidor da Micro Focus. Tá? Então, na hora que o servidor do ZenWorks, dentro da rede corporativa, ele faz o download dos patches faltantes, ele já traz um pacote, tá, normalizado e proprietário, tá, do ZenWorks, onde ele pode ser implementado direto nas estações. Tá? Por quê? Cada fabricante trabalha com um tipo de instalação diferente. Né? E às vezes, uma aplicação, por exemplo, não tem um patch que é baixado separado. Né? Isso é conectado, vamos dar um exemplo, né? O Java, né? Java Plugin. Quando você está lá trabalhando, às vezes vem um pop-upzinho lá, ó, o Java está efetuando atualizações, deseja prosseguir? Você baixou alguma coisa? Baixou um arquivo? Né? Não. Isso foi direto pela internet, um repositório da própria Oracle, e ele efetuou o download de um pacote que é desconhecido, pode ser um MSI, um executável, um script, enfim. Ele é instalado e depois é feito todas as modificações. Pergunta. Consumiu internet? Pra caramba. Né? Pensa isso em mais de 1000 desktops, 10.000 desktops, né? 100.000 desktops. E outra. O usuário, se ele não for administrador da máquina, já era. Dá acesso negado, cancela e fica por isso mesmo. Então já foi para o espaço toda a sua estratégia de implementação. Então não, nós normatizamos, ou seja, nós pegamos todos os fabricantes e colocamos no mesmo pacote ZenWorks. E daí ele é distribuído, tá, pelo agente do ZenWorks. Então, não interessa se o usuário é administrador, se ele está no NAT, se ele está em outra filial, se ele é só usuário, ele não consegue instalar.
o Zenworks se encarrega disso tudo. Tá? Então, igual eu falei, é configurar e esquecer. Ok? Arquitetura simplificada. Tá? Então, de um ponto único, né, ele faz o download e dali em diante são enviados via LAN para o usuário final. Então, você pode bloquear os usuários finais de fazerem download aí pela internet diretamente e imagina a economia de link aí de internet. Ok? Bom, eu informei realmente que era uma conversa rápida hoje. O assunto ele é extenso do ponto de vista ideológico, mas ele é muito curto do ponto de vista prático. Então, vimos que é muito mais simples do que a gente imagina, tá? Ter uma solução definitiva para patches e correções, tá? Por um problema tão grave igual esse. Tá? Bom, eu vou responder dúvidas agora, se alguém tiver, ok? Também não está limitado aqui, meu e-mail está na tela agora, tá? Fique à vontade para enviar diretamente para mim. E é isso, pessoal. Alguém tiver mais alguma dúvida? Ou não, vamos dar mais um tempinho. Bom, eu acho que ninguém tem. Eu quero agradecer a presença de todo mundo hoje. Tá? Vai estar gravado esse webinar, sendo publicado aí no YouTube da Micro Focus. E a gente se vê por aí. Muito obrigado a todos, bom dia, bom trabalho.